Por muito tempo, a menopausa foi vista como o término de uma fase muito importante para a mulher, que é a fase da reprodução, e que isso tem um significado muito importante no nosso inconsciente coletivo. É meio que como a mulher não pudesse mais cumprir com as suas funções sociais. Mas, embora seja um pensamento mais antigo, isso ainda repercute em algumas mentes. Só que hoje nós temos muitos recursos, nós temos conhecimentos e a nossa intenção aqui é quebrar alguns tabus, não somente sobre esse pensamento, mas trazendo outras informações a respeito da saúde da mulher, na sua saúde física, emocional, mental, na sua qualidade de vida, na sua longevidade. Então, nós queremos falar sobre a menopausa como uma fase que vai acontecer na vida da mulher e como a gente pode tratá-la de uma forma muito mais leve, muito mais gostosa, abrindo outras portas para esse momento tão importante na nossa vida. A menopausa não é doença, é uma transição natural que pode ser vivida com muito mais conhecimento, acolhimento e qualidade de vida. Seja muito bem-vinda ao Menos Pausa, Mais Ação. E hoje temos como uma convidada muito especial, que é a Bianca Perdigão. Ela é ginecologista com mais de 25 anos de experiência, praticando uma medicina humanizada e integrativa na saúde da mulher. Bi, seja muito bem-vinda. Obrigada, minha querida. Além de Tudo uma bem? profissional Bom dia. fantástica, ela é nossa amiga. E a gente conhece a Bi como mulher também, como pessoa. E é um prazer tê-la aqui conosco. E antes de começar o nosso bate-papo, conta um pouquinho de você. Bom dia, meninas. Olá, meninas de lá e de cá. É um prazer estar aqui com vocês. Eu queria agradecer a oportunidade de falar desse tema que é super importante e presente na vida de todas as mulheres. E vou me apresentar para vocês como uma mulher ginecologista de 51 anos e menopausada, que se formou há mais de 26 anos em Belo Horizonte, Minas Gerais, e vim para São Paulo em 2007, onde eu constituí família e vim me aprofundar nesse tema que é a paixão da minha vida, que é o cuidado com a mulher, de maneira humanizada, integral e com esse olhar mais acolhedor e tentando enxergar tudo aquilo que ela significa desde a adolescência até a senilidade. Então é um prazer poder falar desse tema com vocês e vamos às perguntas. Vamos lá. Vamos lá. Bom, Bi, hoje a gente tem bastante conhecimento, mas mesmo assim, a gente chega lá pelos 40, né? Vamos colocar 40, eu acho que é uma boa idade para a bom gente começar, início. um bom início para a gente começar a falar. A gente chega lá para os 40, achando que tá tudo bem, não sabe o que esperar, começa a sentir algumas transformações no corpo, né? Óbvio que isso não é para todo mundo, a idade varia, mas a gente começa a sentir que tudo que a gente fazia antes não dá o mesmo resultado, engorda, perde viço de pele, enfim. Então, explica pra gente mais ou menos o que é a menopausa, quando ela começa. É o seguinte, a menopausa é um marco, é uma data. Que data? A data que completa 1 ano, 12 meses que você está sem menstruar. Então, isso é só uma data, é um aniversário de falta de menstruação. Mas é diferente de climatério. O que é o climatério? É toda essa fase de transição. Desde antes da menopausa, que é esse aniversário de 12 meses sem menstruar. Então, vem a perimenopausa, que é antes disso, a menopausa e a pós-menopausa. Isso é o climatério, Tá. certo? Pós-menopausa, então, vai ser todo aquele período que vem depois de completar 12 meses sem menstruar. E aí, você tem todo esse período. A menopausa em si, esse marco, esse aniversário da falta de menstruação, ele geralmente ocorre por volta dos 50 anos de idade, mas isso é muito variável. Tem mulheres que têm uma falência ovariana prematura, que é quando isso acontece antes dos 40 anos de idade, e tem mulheres que menstruam até os 52, 53 anos. Então, cada mulher é um organismo diferente e ela vai colher aquilo que ela plantou nos anos anteriores, certo? Então, aí você vai começar os seus sintomas não na menopausa. Na menopausa, o negócio já explodiu,
Então, a gente tem os sinais e sintomas antes, lá na perimenopausa, que é a fase mais precoce, geralmente aí por volta dos 44, 45 anos, você já começa a sentir alguns sinais e sintomas. Eles vão mudando de figura ao longo do caminho e vão piorando, culminando com a falta de estradiol lá na pós-menopausa. Então, para cada época, a gente tem sinais e sintomas mais típicos e uma abordagem diferente, entendeu? Bi, você falou muito sobre a idade, né? Mas Sim. quais são os sinais, os sintomas que a gente começa a ficar aí alerta de que o corpo está funcionando diferente? Alguns são muito claros, né? Para Sim. mim, a questão do sono. O meu sono alterou. Aí eu sempre dormi muito bem, meu sono alterou. Mas, assim, pode ser uma fase de estresse, por exemplo. Mas quais são aqueles sinais que você olha, não, olha, você já está começando a ter esse contexto e iniciar esse processo de menopausa? Sim, cada mulher, como eu disse, de acordo com o organismo dela, né, como ela se apresenta naquela idade, ela vai ter um foco mais em um sintoma ou em outro, mas de uma maneira geral, antes de começarem os famosos calores, a insônia, a gente começa a perceber, às vezes, umas alterações articulares. Então, é como se fosse uma fibromialgia. Lembro tanto de mulher que falava que tinha fibromialgia, até poucos anos atrás. Hoje a gente já sabe que não tem tanta fibromialgia mais como tinha antigamente. Por quê? Porque, na verdade, não era fibromialgia. Já era uma Era um alteração era um da sintoma de sintoma. menopausa. oscilação hormonal que Que provocou. Então, interessante. dor articular, principalmente, dores musculares e articulares. Vem a dificuldade de perder peso. Eu não consigo mais emagrecer, eu como a mesma coisa, estou sempre engordando. Eu faço ginástica, eu faço dieta, eu não perco aquela pochetezinha. Então, a dificuldade de perder peso, a irritabilidade, uma TPM constante, uma vontade de pegar alguém. Falta de paciência com o filho, falta de paciência com o marido. Você já está casada há anos, mas é só por causa do casamento. Não. É o climatério, é a perimenopausa. Então, a dificuldade de ganhar peso, as dores articulares e musculares, a irritabilidade, a labilidade emocional, uma mania de perseguição, qualquer coisa chora, aí vem o síndrome do ninho vazio, porque os filhos já estão saindo de casa e ela fica mais chorosa. É porque o filho saiu de casa, ela está muito triste. Não é, às vezes é simplesmente a labilidade emocional do climatério. Você trouxe uma coisa que veio até um sorriso, eu achei engraçado, porque eu tenho uma paciente que ela queria pedir o divórcio. Ela estava bem alterada emocionalmente. E aí perguntei para ela as questões hormonais, se estavam em dia, os exames dela e tal. E a orientação foi assim: olha, vai ajustar isso antes. Antes de pedir o divórcio. Antes de pedir o divórcio, depois a gente conversa. E de fato era uma fase. Exatamente. O casamento tá ali, tão lindos, maravilhosos, ajustaram, ela ajustou o humor dela. Obrigada. E essa foi uma conversa super importante, porque se a gente não toma consciência disso, a gente pode acabar com um relacionamento, a gente pode até desestruturar uma família. Exatamente. Então, essa questão da menopausa, a gente está falando aqui, claro, sobre saúde, porque estamos conversando com uma ginecologista, mas acredito que você deva perceber no seu consultório o quanto isso repercute sistematicamente na vida dessa pessoa. Com Em certeza. todas as dimensões dela. Em todas as dimensões. E é interessante que, ainda bem que a gente naturalmente tem uma maturidade nessa época para lidar com esse tipo de problema. Ninguém está pensando em sair separando assim de cara, né? Tem uma boa amiga para dar um conselho, tem uma terapeuta, mas é muito importante você abrir esse leque de possibilidades, de o que está acontecendo. Às vezes é um problema hormonal. Né? Não deixar achar que isso é só psicológico, que é um casamento ruim, porque casamento é feito de fases, né? E tá aí, a graça está justamente em saber lidar com essas crises para você evoluir. Mas às vezes não é realmente uma crise, às vezes é um problema que a gente não tem, mas o nosso limiar de tolerância mudou. Tudo muda. A gente muda o gosto, a gente muda né? A gente muda as manias, a gente muda tudo quando a gente entra no clima. Muda o guarda-roupa, não sei como é que eu vesti uma coisa dessa, como é que eu aguento uma pessoa dessa, por que eu não falei isso, por que eu não falei... Então é isso. Então é uma nova fase e nós estamos em constante evolução. Por que a gente deixou de ser bebê, virou adolescente, adulto e a gente não pode virar uma mulher maravilhosa no climatério? Né? Antes de seguir com a próxima pergunta, eu só fiquei com uma dúvida na sua fala, que você falou dificuldade de perder peso. Mas, mantendo a mesma rotina, a tendência é ganhar peso? Pode ser que você ganhe peso, depende muito do que você gostava muito de comer antes.
carboidrato. Uma rotina razoavelmente É. saudável, Não, vai, aí vamos não é que supor. você pode ganhar peso, sim, mesmo mantendo a mesma rotina, você vai ganhar cerca de 1 quilo no seu padrão, fazendo dieta e exercício, você vai ganhar pelo menos 1 quilo por ano. Imagina isso. E, 10 anos de menopausa, 10 quilos. É. Entendeu? Sem fazer nada errado. e a distribuição dessa gordura, desse peso a mais, ela muda, né, na menopausa. Muda completamente. Aí Então, pega uma configuração visceral, que é justamente o perigo, né? Porque aí quando você diminui o estrogênio, você diminui o metabolismo, desacelera o metabolismo, você engorda mais fácil e essa gordura vai para o local feito para matar a gente, né? Gordura visceral. É. Então aí a gente tem que entrar rapidamente com outras coisas. Se não for entrar com reposição hormonal, meu Deus, que entre pelo menos com muito mais atividade física, de alimentação, suplementação e coisas que a gente já vai falar, acredito, né? Vamos chegar lá. Bi, tem uma. Eu não me lembro aonde que eu li isso, mas que você. Se você quer saber mais ou menos como vai ser a sua menopausa, olha para sua mãe, olha como ela passou a menopausa. Quanto de verdade nisso Ai, existe? então, até quando eu comecei a atender as pacientes há 20 anos atrás, a gente recebia a paciente que vivia essa fase como se fosse em silêncio. Como se fosse uma fase obrigatória, vai ter que passar por isso e eu vou ter que lidar com isso. Minha mãe teve isso, minha avó Aceita teve isso, calada, né? aceita calada, né? E é uma fase que é inevitável do envelhecimento. Hoje a gente já recebe as pacientes no consultório de uma maneira totalmente diferente. Então, elas vêm muito mais bem informadas, questionadoras, querendo entender o que está acontecendo com os corpos dela, saber as opções de tratamento, manter uma autonomia, manter uma qualidade de vida, uma sexualidade saudável, uma produtividade. Então, elas têm isso já, né, que vem da informação, de rede social, dos papos informais. E aí ela já olha para essa mãe, poxa vida, mas eu com 60 anos eu não quero estar velhinha. Com Uhum. 60 anos eu vou estar no auge da minha produtividade, eu quero estar com minha vida sexual em dia, fazendo atividade física, viajando, independente. Independência é a maior liberdade que você pode ter na velhice. Uhum. Então, elas olham para. Eu acho que elas olham hoje em dia para as mães e para as avós de uma maneira que da maneira que elas não querem viver. Não é aquele tipo de menopausa que as mulheres hoje pretendem ter. Então, não é só isso aí, sabe, Paula? Sabe, Calmilinha? Você vai olhar para aquela mulher, eu vou ser assim? Não, eu acho que elas não querem ser assim. Uhum. E elas buscam, através da informação, do conhecimento, como não repetir aquela história. De preferência, não repetir aquela história, porque é justamente uma geração de mulheres que ficou órfã desse conhecimento todo que a gente tem hoje. Uhum. Então, eu acho que é muito importante que elas hoje são muito diferentes. E a gente vê isso no nosso dia a dia. A gente convive com as mulheres. Olha, que turma maravilhosa que nós temos de mulheres lindas, As mulheres independentes. Eu acho elas mais 50, elas bonitas tão hoje. exato, Eu também acho. exato. Eu E a acho- gente tem uma turma que se conhece lá de trás dos 20 anos, Então. quando a gente tinha 20 anos. Eu olho pra gente, a gente tá 1000 Tá vezes faltando melhor. colágeno, mas tem um Mas poder mas nessa história, o não? colágeno, Colágeno a aí gente você resolve. me liga, você me liga que eu coloco pra você. O colágeno a gente resolve. Não A tem maturidade problema. é só o tempo mesmo, Sim, né? E essa então. autonomia de pegar a vida, né, com as próprias mãos, isso é o tempo mesmo que. E aí o resto a gente dá um aí jeitinho. cuidando, aí é só A gente vai cuidando, Dá um vai jeitinho. perfumaria, né? envelhecendo Aí é bem. perfumaria, aí é o Exato. supérfluo. Porque quando você tá bem dentro, isso reflete também. E o bem dentro não necessariamente só o organismo, o funcionamento metabólico, fisiológico do seu organismo, mas bem mesmo, bem equilibrado, mente, corpo, Sim. enfim. Isso reflete. É muito mais fácil você tratar a pele de uma pessoa que vem com um terreno biológico estável
do que você tratar uma pessoa que tá totalmente desorganizada, né? E essa Exatamente. desorganização, ela não é só física, né? Ela não é Não, só orgânica, é não, uma desorganização exato, mental, é uma exato. desorganização emocional que repercute claramente na pele, né? No visto Exato, da vida. E exato, até é a isso. sua autonomia, a sua produtividade. Às vezes a mulher tá linda ali, tá em forma, tá malhando, tá comendo bem, mas o casamento dela tá uma porcaria, ou o trabalho dela tá péssimo, ela tá super frustrada. Ela vai chegar inflamada, ela vai chegar Vai chegar inflamada. estressada, Vai. né? É, Então o terreno biológico, se o trabalho exato. não tá legal, também Também, vai também sofrer influencia. efeito do cortisol, efeito da Exato, insulina, né? Então, exato. ou porque tá com obesidade, ou porque tá estressada no trabalho, ou porque o casamento tá ruim. Então a gente tem que procurar esse equilíbrio. E eu acho que as mulheres chegam assim, com esse poder hoje em dia no consultório da informação. Que maravilha. Você Perfeito. falou, fiquei com uma dúvida no que você falou. A gente traz aí, né? Você falou, se você quer ver uma mulher como ela será daqui tantos anos, olhe para sua mãe. Então, a gente está falando aqui de um componente genético. Mas você trouxe uma outra informação a respeito dos hábitos. Sim. Então, a gente pode falar que a menopausa, os efeitos da menopausa, ela tem um efeito genético, mas que todo o seu estilo de vida e o seu autocuidado pode alterar Com a certeza. evolução disso. Isto Sim. é, o efeito genético, ele não é uma, como fala? Uma condenação Não a é uma algo, condenação. Uma A sentença, uma né? genética, Uma sentença a algo. sentença. isso. A genética, ela tem total influência no padrão de transição menopausal. Tá? Ele tem total. Minha mãe realmente. Minha mãe tinha muito fogacho, muito fogacho. E ela, nossa, isso era a coisa que mais me marcou. Se cada uma for pegar a menopausa da mãe, o que foi que. Fogacho. Da minha mãe Fogacho. foram os fogachos. E eu tive muito também. Isso aí é uma outra conversa, mas isso vai influenciar. Isso vai influenciar a genética. Tanto no padrão de transição hormonal, de transição né, menopausal, quanto na percepção dos sintomas. Entende? Tipo, a minha herança familiar, as pessoas não falavam sobre isso. Uhum. Aí você não vai repetir. Assim como a TPM nas jovens. Se a mãe falava o tempo inteiro de TPM, ensinou a filha a enxergar que era uma TPM, que ela vai sentir todo mês. A menopausa é mais ou menos a mesma coisa. Então, você vai ter uma influência genética aí, tanto na verdadeira transição, né? Como o seu organismo vai responder a isso e como você vai perceber os sintomas. Como que você vai passar isso para as outras pessoas. Aí você vai falar ou você vai viver isso naquele silêncio, né? Que elas Uhum. faziam antigamente. Então, isso é importante nos dois aspectos. Tanto o verdadeiro, o orgânico, quanto na percepção e na demonstração disso aí. Bi, hoje em dia a gente fala muito sobre viver mais, né? Health span, life span, né? Viver mais não significa viver bem, né? Uhum. Então, como que a mulher na menopausa, ela tem uma série de desafios para chegar lá na frente bem. Então, quais são as influências da menopausa na saúde da mulher, na longevidade da mulher? E quais são as atitudes que a gente deve tomar independentemente da reposição hormonal, mas de estilo de vida, para que a gente consiga chegar lá na frente com uma saúde boa, com autonomia, com independência. Sim, ó, essa pergunta é ótima, porque é exatamente isso. Ela vai influenciar. A menopausa, a gente está morrendo aos poucos, certo? A gente nasceu, cresceu, reproduziu e vai morrer. Então a gente está morrendo, como a gente começa a morrer a partir dos 35 anos, a gente começa com esses fenômenos de apoptose celular, tudo vai envelhecer, vai morrendo, vai formando cistos e nódulos para todos os lados, como eu costumo falar. Mas isso vai influenciar mais especificamente de uma maneira mais importante, por causa das principais causas de morte da mulher né, na velhice, principalmente na saúde cardiovascular. Então, a falta dos hormônios, o estrogênio é um hormônio cardioprotetor. Então, vai aumentar muito o risco cardiovascular da mulher. A mulher iguala ao homem em risco cardiovascular quando ela entra na menopausa. Antes da menopausa, ela tem um risco menor de infarto, de derrame. Então, ela iguala ao homem na menopausa, se ela não fizer reposição hormonal. Ela vai ter um aumento de risco de osteoporose. Então, ela tem fraturas que vão fazer com que ela fique acamada e aí morra de trombose ou de complicações das escaras. Então, Uhum. osteoporose, aumento de risco cardiovascular e
uma outra coisa importantíssima, que é a nossa autonomia, que é a demência. Então, a falta do estrogênio e da progesterona no cérebro, eles vão diminuir a nossa cognição, nossa memória, a gente tem um aumento de chance de demência, de Alzheimer. Então, para que a gente modifique, fora pele, autoestima, produtividade, Uhum. articulação, né, mobilidade, enfim, liberdade, né? E fora isso tudo, a gente tem todas essas patologias graves que a gente pode evitar fazendo um cuidado, fazendo um tratamento adequado na menopausa e fazendo uma mudança no estilo de vida. Porque não é só a genética, nós temos uma epigenética, que é um fator muito mais importante do que a genética, Uhum. e isso a gente pode mudar não só com reposição hormonal, que é lógico que é um ponto importantíssimo e incomparável aos outros, mas isso não quer dizer que você não possa melhorar muito com alimentação, com suplementação, com atividade física. E tem já tem trabalho comprovando isso. A gente tem qual tipo de exercício, inclusive, são 150 minutos semanais de exercício físico com resistência. Então, não é qualquer caminhadinha, não é atividade aeróbica como a gente pensava uns anos atrás, só. Então, a gente tem um certo tipo de atividade física, nós temos a mudança na alimentação, no álcool, no consumo de álcool, de açúcar, nós temos a questão da cabeça, do emocional, da espiritualidade, então a questão de mudar, né, o seu estresse crônico, Uhum. mudar também, como é que você vê o sono, a mudança da mulher é drástica com o sono, se ela tem um sono adequado, horas de sono adequado, que hora ela dorme, porque a gente precisa de estar produzindo melatonina no certo horário da noite, então você tem que estar dormindo entre 9 e 11 horas da noite, você tem que estar produzindo melatonina. Antes de meia-noite, você tem que estar em sono profundo, senão você não repara suas células, Uhum. senão você não dorme direito, você produz cortisol demais, e na hora que era para o cortisol estar baixo, ele está alto, e aí você começa com um monte de inflamação crônica, porque não está dormindo direito, porque está sedentária, porque está fumando, porque está bebendo muito álcool. Então a gente tem que perceber que tem que ser feito umas coisas, além de reposição hormonal. E com isso você muda toda uma Tudo não história, terás, tudo. né? Tudo não terás. Você tem que fazer alguns, tem Tudo que não abrir mão de terás. algumas coisas, adaptar outras coisas. Exatamente. E você percebe isso, né? A gente que nós temos uma turma muito animada. E assim, eu tô falando como uma mulher menopausada, que nem posso fazer uso dessa benesse. Mas a gente tomava uma garrafa de vinho tranquilamente, sentava e Uhum, tomava uma garrafa de vinho por cabeça. uhum, Hoje, se eu tomar uma garrafa de vinho, eu vou ter taquicardia na hora que eu durmo. Eu vou ter mais fogacho, eu vou parecer que eu fui atropelada no outro dia de manhã, eu não vou ter condições de fazer minha academia, eu não vou render, não vou levantar peso. Então, você tem que ter um autoconhecimento, uhum, né? uhum. E aí a gente tem maturidade para isso nessa fase, graças a Graças a Deus. Deus. E acaba Graças a virando Deus. uma grande bola de neve, né? Porque se a gente pensar em um ponto, como alteração de sono, como você trouxe. Uma alteração de sono, você não vai só ficar cansadinha no dia seguinte. Isso a médio, longo prazo, você aumenta muito as chances de desenvolvimento de doença cardiovascular, de problemas cognitivos, de doenças cerebrais degenerativas. Exatamente. Enfim, assim, vai virando uma coisa, ela vai ligando na outra e vira um grande sistema aí, né? É. Se fosse puxar, infelizmente, a gente vai precisar caminhar agora para o encerramento da nossa conversa. Então, tem alguns recadinhos aqui, tá? Mas eu gostaria que você, aquela pessoa que ouviu o nosso episódio e falou: Meu Deus, não sei por onde começar. Qual ponto você acha que seria o mais importante? Porque também, como a gente vai fazer uma mudança na vida, eu não acredito em mudanças radicais, bruscas radicais. Eu acredito em pequenas mudanças diárias consistentes. E aí, lá na frente, você vai ter uma somatória de uma grande mudança. Então, se fosse para você puxar, assim, um pontinho que você falar, nossa, esse pontinho para começar é fácil, é acessível, por onde seria? Olha, Cá, como você falou, a nossa saúde é uma grande engrenagem, né? É uma engrenagem que tem que estar rodando direitinho. Se quebrar um pontinho, para de rodar. Então não dá para ter só uma coisinha boa
uma coisinha só não dá pra gente falar, porque é aquilo que você falou, tem vários pontos. Mas eu acho que, para começar, então, vamos falar sono. Sono todo mundo pode É o fazer, é o né? primordial. Mas também não é fácil dormir na menopausa Não. sem ajuda, às Não. vezes. Então, atividade física. Atividade física eu acho que é o mais importante no climatério. A principal é a atividade física. Porque daí vem o cuidado com a alimentação, porque você quer ver um rendimento na sua academia, né? Você vai dormir melhor, você vai ter melhora de testosterona, então melhora a sexualidade, melhora o sono, melhora o músculo, com isso melhora, né, a cognição, vai melhorar também a sua autoestima, né, a sua autoconfiança, a sua produtividade. Então, acho que exercício físico. Eu Exercício concordo. físico físico. é um ponto, assim, que não dá para abrir mão. É. Indiscutível. Eu acho que era exatamente essa a minha pergunta que você trouxe, porque a atividade física é um pontinho que vai mexer em todas essas Ela é o ponto de engrenagens. saída, porque realmente, se você começa a atividade física, todo o resto começa a ficar importante para você. O rendimento na academia vai ser diferente se você tiver uma alimentação equilibrada, vai chegar um sono melhor, porque você vai ter. Não pelo cansaço da atividade física, mas pela cascata metabólica que a atividade física gera. Então, eu acho que ela é o primeiro passo, sempre o primeiro passo. Eu vou aproveitar aqui a presença de uma fisiologista, a presença de uma ginecologista, embora eu seja fisioterapeuta, mas a minha área é somatoemocional, então, assim, não faço nada. Qual é o mínimo por dia, o mínimo para começar, seja diário, semanal? O mínimo para eu começar aceitável semanal. É aquilo que eu já acabei de falar, né? Tem trabalho desde o ano passado, né, Paulinha? Saiu um trabalho brilhante falando de que você não é tão difícil assim. Você precisa de 150 minutos semanais de atividade física resistiva. Resistida. Desculpa. Então, você precisa de pelo menos 50 minutos por dia, 3 vezes por semana. Se você conseguir fazer 50 minutos num dia, você não precisa de 3 dias. Mas tem que ser um exercício específico com resistência. Né? Então, exercício com resistência, só para ficar claro, porque às vezes as pessoas não sabem, é qualquer exercício que gere uma carga. Pausa. Uma carga, desculpa. É isso. Não veio a palavra. Ou menopausa. Carga. Nossa. Menopausa, gente. Jesus. Vamos lá. Mas é isso, tem que falar da carga e falar de academia. Musculação. Musculação. Ou pilates com aparelhos. Não pode ser pilates solo. Então, exercício resistido, na verdade, só para explicar para quem não sabe, é qualquer tipo de exercício que gere uma resistência através de carga. Pode ser uma carga do próprio corpo, ou na academia, musculação com peso, pilates, funcional com peso. Não adianta fazer um funcional de alongamento e etc. Você tem que fazer peso, colocar peso, nem que seja o peso do próprio corpo, mas aí são exercícios específicos. Meninas, infelizmente a gente vai precisar encerrar essa conversa e nós teremos episódio 2 falando sobre reposição hormonal, porque ficou muito bate-papo para a gente ter aqui com a nossa ginecologista. Então deixem aqui embaixo todas as suas dúvidas a respeito tanto desse episódio, como as suas dúvidas a respeito de menopausa, de reposição hormonal, se você tem algum caso, pode deixar aqui que a gente vai ler todos os comentários com muito carinho, trazer para o nosso episódio, para que a Bianca possa falar com vocês também. Apertem o sininho das notificações para que vocês possam saber sobre as publicações dos próximos episódios. E nos siga, compartilha, curte o nosso vídeo, faz aí todas as ações que vocês podem fazer para que nos ajude a ampliar essa rede de conhecimento. Muito obrigada por ficar conosco até aqui.